Vamos falar do Flamengo, porque o Flamengo oficializou proposta ao Portland Timbers dos Estados Unidos para contratar o meia Evander. O rubro-negro insiste na contratação do meia e sinalizou com 7 milhões de dólares, cerca de 34 milhões de reais na cotação atual por parte dos direitos do jogador. O desejo inicial da diretoria do Flamengo era adquirir 100% dos direitos de Evander, mas para tentar concluir o negócio, mudou de estratégia e optou por tentar comprar uma parte, cerca de 60% a 70% dos direitos de Evander. O valor de 7 milhões de dólares será variável de acordo com a porcentagem final da negociação. O Flamengo deseja ainda um contrato de 3 anos ao meia Evander, que hoje está com 25 anos de idade. E há metas que ainda podem fazer o negócio chegar em 8 milhões e meio de dólares, cerca de 41 milhões de reais. Mauro César, sobre essa investida do Flamengo no mercado da bola, eu acho até que o Flamengo está mais carente em outras posições. Tá difícil negociar com o Bragantino a questão do Léo Ortiz, do Juninho Capixaba, com a Roma, o Matias Vinha, e o Flamengo buscando um meia que evidentemente não vai ser a primeira opção, sendo que o Flamengo já apresentou o Nicolás de la Cruz, tem o Arrascaeta no elenco. O que falar dessa investida do Mengão pelo Evander, Mauro César? Hoje eu falei com algumas pessoas do clube, né? Aí me disseram o seguinte: não teve nova investida, essa aí é aquela proposta original que foi feita, já foi rechaçada pelos americanos. Então, ou seja, pelo que eu entendi hoje, até buscando mais informações, o clube não está insistindo na contratação. Os americanos já falaram que não tem conversa e ponto final. Aí eu perguntei, tá bom, então quer dizer que retirou a proposta? Então também não retirou. Quer dizer, se os americanos mudaram de ideia, mas não vão mudar de ideia. Eles pagaram perto de 10 milhões de dólares pelo jogador no ano de 2022 e não vão querer vendê-lo, né? Não tem o menor cabimento essa negociação aí. Essa proposta também é uma absurda, feita antes, agora, ou refeita, mantida ou retirada, não tem sentido. É um jogador que não justifica tal investimento, a posição não é prioritária pro elenco, não é a posição que o Flamengo mais necessita de um jogador, e não tem o menor cabimento, né? E eles estão dispostos a esperar até março, se for preciso, pelo Léo Ortiz. Há um entendimento de que, como eu falei ontem aqui, de que o Bragantino pede mais dinheiro pelo fato de ser o Flamengo, achando que tem mais grana, então vão pedir mais, e eles vão esticar a corda até onde der. No caso do Léo Ortiz, é o zagueiro que eles querem. Talvez o Flamengo entenda que é o único zagueiro do mundo que sabe sair jogando, porque não pensa em outro. Para a lateral esquerda, ali do Vinha e do Capixaba, eles dizem ter outros nomes, mas acreditam que possa haver uma redução, né, da pedida da Roma, por exemplo, né, para contratar o uruguaio. Até faz um certo sentido que a Roma em algum momento vai ter que definir o que ela vai fazer. Mantém o jogador emprestado ao Sassuolo e não faz dinheiro, ou vende pelo valor que foi oferecido pelo Flamengo ou por algum outro clube que apareça com interesse, e aí você faz caixa e consegue contratar alguém para reforçar o time do Zé Mourinho, a própria Roma, para a segunda metade da temporada europeia, no caso agora da janela do começo do ano. Mas eu acho que vai demorar um pouquinho até o Flamengo contratar alguém, não deve ser para agora não. Eu entendo que entre você contratar por qualquer valor que se pede de cara e você negociar, esticar um pouco mais a negociação, desde que o final seja feliz, ok, problema nenhum. Agora, se não contratar ninguém, aí vai ser muito criticado, porque será muita incompetência não conseguir contratar para as posições carentes do elenco depois de algumas saídas, né? Já saiu o Santos, saiu o Rodrigo Caio, saiu o Felipe Luiz, saiu o Everton Ribeiro. Tudo bem, todos eram reservas, né? Mas são jogadores que pesavam ali no orçamento, tudo com bons salários, há algum tempo no clube. E alguns, né? Algum tempo no clube, alguns anos. E é preciso que eles se mexam, consigam resolver. Mas para jogar também o início do Carioca, eu acho que não tem nenhum problema começar com esse elenco e tentar trazer os jogadores em fevereiro, ou até mesmo em março, no último caso. Mas a questão é o desfecho. Qual vai ser o desfecho? Eu não sei, ninguém de nós sabe. Se contrataram o Léo Ortiz afinal, beleza, conseguiram redução de valor e tal, porque eu também não pagaria 10 milhões de euros para um zagueiro de 28 anos, que teve uma ou outra convocação para a seleção, mas assim, ele não era nem um dos nomes prioritários do Tite, né? Quando alguém se machucava e tal, aí ele era chamado, mas nem jogava. Ele é bom jogador, mas acho que é muito. Acho que é muito. Eu também não pagaria. E eles acreditam que o Red Bull Bragantino vai acabar cedendo, a mesma coisa a Roma, e vão ficar esticando a corda por mais tempo. Por isso que eu acho que nesse mês dificilmente vai ter alguma novidade com relação a isso. Hoje é dia... Que dia é hoje? 10. Né? Então ainda faltam 3 semanas para o final do mês. É provável que esse mês não tenha nenhuma novidade, não. A não ser que um desses clubes recue drasticamente, aí eles cheguem num acordo e façam uma negociação. Piperno, tá aí. O que falar dessa
esse interesse todo do Flamengo pelo Evander. O time dos Estados Unidos está fazendo aí, já sinalizou que não quer vender o atleta e tudo mais, mas é o nome que está sendo ventilado e está sendo falado aí, Evander no Flamengo. Não sei o que dizer em relação a esse jogador. Eu não conheço, eu assim, conheço de ouvir falar, né? Mas eu não vi esse jogador em ação. Não sei se realmente ele pode ser o reforço, não sei se justificaria um investimento tão alto. Agora, no caso, por exemplo, da lateral esquerda, quando o Flamengo fala, pensa e, enfim, cogita, Vinha e também o Capixaba, está falando de dois jogadores com perfis muito diferentes. O Capixaba, inclusive, foi utilizado muitas vezes no meio campo, um jogador que gosta muito de avançar, um jogador que ataca bem e tal, um jogador de boa técnica, quando tem a bola nos pés, mas é um jogador, por exemplo, de muitos problemas quando tem que marcar. E foi assim desde o começo de carreira. Eu me lembro até que teve uma vez que o Renato, que acho que tem um toque de Midas aí para um monte de coisa, falou, eu vou ensinar ele a marcar. Então, ele não ensinou coisa nenhuma, ele já tinha esse problema. No começo de carreira foi assim no Grêmio e tem sido assim desde sempre, né? O Vinha não, é um lateral mais convencional, um jogador, para mim, de um nível muito bom. Eu iria atrás dele. Agora, essa dificuldade toda, né? Não exatamente em relação ao Vinha, porque é um jogador, né, de um clube lá da Europa, mas aqui no Brasil vai mostrando também todo mundo, quando tem que fazer uma negociação com o Flamengo e Palmeiras, joga os preços lá em cima, né? Puxa vida, esse é o novo rico, esse é o novo milionário, então eu posso pedir um monte. Então torna tudo muito mais difícil também. O caso do Léo Ortiz é típico. Não é um jogador para custar tanto. Aposto que se, por exemplo, o São Paulo chega lá para tentar contratar um argentino ou, sei lá, mesmo alguém de fora, né, de um mercado intermediário aí, o preço não vai ser esse. O preço é esse porque é o Flamengo. Você tem o índice Flamengo, você tem o índice Palmeiras e vai ser assim sempre. Da mesma maneira, se o Flamengo apresentar algum nome para vender. Você que tentar comprar de quem é... Claro, é mais difícil. Eu quero 50, mas posso te passar 49? Não, é 50. Mas 49 eu tenho. Poxa, a diferença é pequena. Não, eu quero 50. Não é isso? É o inverso. Brincava com o Pedrinho aqui em relação à venda do Arthur. É isso. Nossa. Só que, da mesma forma que se vende muito bem o Arthur, na hora de comprar outro vai ser muito mais difícil também. Isso, exatamente. Só lembrando que o negócio do Arthur é uma operação que pode chegar aos 18 milhões de euros, são 15 milhões de euros, mais 3 milhões em bônus. O Palmeiras vai ficar com 90% do negócio, tá? Tá bom, né? É à vista, não? Eu não tenho essa informação, posso consultar depois o departamento de futebol do Palmeiras sobre essa informação envolvendo o Arthur. Mas tá aí, a gente está falando, né, do futebol russo, acabou de falar do futebol dos Estados Unidos, onde atua o Evander, né? O Piperno que costuma transmitir, às vezes, esses campeonatos, esses jogadores. Eu pensei até que você conhecia o Evander, o Piperno. Ele que foi revelado pelo Vasco. Eu só conheci o Holyfield. Então. Em 2016, depois foi lá para a Dinamarca, onde permaneceu até 2022, e de lá para os Estados Unidos. Realmente, essa talvez seja o primeiro capítulo do surgimento desse nome em debates, em conversas e em mesas esportivas. Eu acho, sinceramente, eu não tinha ouvido esse nome. Imagino que pelo interesse do Flamengo, pela competência do departamento de análises e de pesquisa do Flamengo, o jogador deve ter sido bem acompanhado e talvez interesse realmente, esteja nos planos do professor Tite para ser utilizado, né, de alguma maneira. Você sabe que eu acho que o professor Tite, eu não sei o que ele está sugerindo, eu não conheço a lista de indicações dele. Mas assim, eu acho que o Flamengo também está demorando muito para reforçar a sua defesa. Eu acho que o goleiro não é tão confiável, lateral direito. Talvez aí o Flamengo possa buscar um nome um pouco melhor. Está tentando buscar um zagueiro, tanto que sonha com o Léo Ortiz, está em busca de um outro lateral esquerdo. Então, veja, o Flamengo está pensando em praticamente uma defesa inteirinha. Né? Ou pelo menos tem, enfim, necessidade de muitos jogadores de defesa. Então, e aí vem o Evander, parece que está próximo e tal. Mas veja, eu também não vejo esse setor como uma prioridade na vida do Flamengo.
Sobre o Flamengo, vamos ouvir agora o Marcos Braz. Ele foi questionado sobre a questão do Gabigol, se chegou a conversar com o Corinthians, se houve negociação, se não houve negociação. E nós temos aqui a palavra de Marcos Braz no Bate-Pronto da Jovem Pan. É arte. Eu jurando aqui que a gente ia ter a palavra mesmo, né? Mas tá aí aspas do Marcos Braz. O ano só está começando, vamos lá. O jogador tem 1 ano de contrato, é do Flamengo. Não posso falar se o presidente do Corinthians falou ou não com o representante do atleta. O Flamengo em nenhum momento entrou em negociação. Ele tem uma história linda aqui dentro. É importantíssimo aqui, a gente conta. O que eu posso falar temos 1 ano de contrato e interessa ter ele até o final. Não sou eu que trago propostas para o Flamengo, disse Marcos Braz. Sobre essa situação aí de Gabigol e Corinthians. Lembrando que no último domingo, a gente até colocou aqui no programa a nota do empresário do Gabigol, o Júnior Pedroso, dizendo que não abriu negociações com o Corinthians. O Júnior Pedroso, agente do jogador. E ainda revelou que tem um acordo verbal com o Flamengo para a renovação do contrato. Tem um acordo verbal aí com a direção do Flamengo. Bom, o agente falou isso, o diretor do Flamengo falou isso, só que o presidente do Corinthians, o novo presidente, falou que estavam as conversas avançadas na frente do Marcos Braz. Ele estava na plateia. Aliás, o Mauro César Pereira falou, acho que no programa seguinte, no dia seguinte, dizendo que o Flamengo tinha que se pronunciar a respeito dessa conversa. Ou das conversas. Foi isso, Mauro, que você falou? Eu acho que ele deveria ter se pronunciado antes, né? E quando o Corinthians usou o nome de um jogador sob o contrato para criar uma agenda positiva, uma expectativa em sua torcida, e não fez proposta. Ficaram ali, não, está adiantado. E o empresário do jogador desmentiu quando foi conveniente. Enquanto valia a pena fazer parecer que tinha uma disputa pelo jogador, deixa quieto. Quando viu que não ia dar em nada, não houve proposta. Porque não houve realmente informação de várias fontes que o Flamengo não recebeu nenhuma proposta. Qual foi a proposta? Para quem diz que... Então, qual foi a proposta? Me digam, qual foi a proposta? Ninguém fala. Tem gente que fala, não, teve proposta. Qual foi? Dinheiro, jogador, precatórios, qual foi a proposta? Qual foi a proposta? Para a Caixa tem uma proposta, está sendo analisada. Para o Flamengo não teve. Aliás, a proposta da Caixa foi feita pela gestão anterior, né? E veja, Mauro, se o Corinthians daqui 1 ano, quando o contrato estiver bem no finalzinho, está acabando, pegar o dinheiro pegar essa bolada e os 120 milhões lá do patrocinador, eu falar, aqui, então, tá aqui, Gabigol, essa é a grana para você vir para cá. Isso é uma coisa. Agora, como é que alguém pode imaginar que hoje o Corinthians vai chegar lá no Flamengo e falar, olha, é o seguinte, eu estou aqui pagando, estou tirando o Gabigol de vocês, estou pagando todas as cláusulas, as multas. A multa de 100 milhões de euros aproximadamente. É metade da dívida do Corinthians, um pouco mais. É mais ou menos a dívida de curto prazo do Corinthians, um pouco mais. É isso, né? Segundo os últimos números, era perto de 500 milhões a dívida de curto prazo. E ontem chegou ao Rio de Janeiro, Nicolás de la Cruz, com aquela comitiva toda, o Chapolin Rubro-Negro, que a gente mostrou no programa. A Varzete, que empolgou. A Varzete também empolgou, deixou o Vampeta empolgado. O comitê de recepção, a Varzete, deixou o Vampeta. O Vamp ficou empolgadaço com a Varzete, falou, olha, Varzete. Tá. E alguns colegas foram cobrir essa chegada do de la Cruz ao aeroporto, e eu vi em algum lugar, cerca de 20 pessoas, 20 torcedores do Flamengo compareceram. Eu falei, se a gente for contabilizar aqueles personagens todos, né? É uma parcela considerável dos 20. 70% a 80% desse personagem na plateia. Dessas 20 pessoas, Tava lá o Homem de Ferro. O VAR, o Homem de Ferro, o Chapolin Rubro-Negro e tem a Varzete também agora. Varzete. Também se juntando ao grupo. Na próxima o Vampeta vai junto lá também. Prendeu os olhares do nosso Vampeta. O Vampeta agora todo dia chega no programa. Um dia ele estava citando o nosso Jornal da Manhã. O Piperno hoje participou do Jornal da Manhã, né, Piperno? Hoje você já segunda, quarta e sexta nessa semana. A sua contribuição aqui, né, no nosso jornalismo. Encontrei o Vanderlei Nogueira de manhã. Olha que beleza, hein? Muito feliz, hein? Eu também. O nosso Piperno. É recíproco. Mas no aeroporto do Galeão, o Bruno Spindel deu uma declaração, conversou com jornalistas, dizendo que acima de tudo está a responsabilidade financeira, que não vai fazer loucuras com o dinheiro do Flamengo. Nós temos essa fala do Bruno Spindel na chegada do De la Cruz ao aeroporto. Que a gente pode dizer que a gente está trabalhando 24/7,
para poder trazer esses atletas que a gente entende que vão contribuir para qualificar o elenco do Flamengo. E aí são reuniões diárias com o presidente, com o treinador, com a comissão técnica, com as áreas e o staff do clube, com o Renan, com o Fabinho, com o Juan, para que a gente possa trazer o mais rápido possível esses atletas, mas, de novo, mais importante é que a gente seja assertivo, que eles contribuam com o treinador, a comissão técnica e o elenco para que o Flamengo possa performar e conquistar grandes títulos esse ano, e sempre com responsabilidade com os recursos do Flamengo. Então não vamos fazer nada de forma assodada, para não prejudicar a nossa assertividade e também para não causar qualquer tipo de prejuízo financeiro ao Flamengo. A gente é muito responsável com o recurso do Flamengo. O Flamengo não vai investir um recurso maior que seja devido numa determinada transferência por causa da situação financeira do Flamengo. O Flamengo é um dos clubes mais responsáveis do mundo. Assim, falando um pouquinho de número, às vezes é um pouco chato falar, mas se você pegar a folha de pagamento do Flamengo mais amortização de direitos econômicos e dividir por quanto o Flamengo fatura anualmente, pela receita recorrente, sem venda de jogadores do Flamengo, isso dá em torno de 45%. É dos números mais baixos que você vê no mundo, nos mercados que são transparentes, que tem controle, por exemplo, como a UEFA. O Flamengo lá na UEFA seria um dos mais bem colocados nesse ranking de responsabilidade financeira. Então, assim, o Flamengo não vai pagar preço errado, não vai fazer irresponsabilidade. O outro lado da mesa, ele pede o que quer, pode pedir o que quiser, tem direito, mas a gente vai fazer e tomar as decisões que a gente julga que são adequadas e por valores justos para todas as partes. Tá aí o Spindel, Mauro César, falando da responsabilidade financeira. Antes, só um rápido intervalo na Rádio Jovem Pan, já voltamos. Seguimos no YouTube, tá aí, Mauro, o Bruno Spindel falando da responsabilidade financeira. Se colocasse o Flamengo lá naqueles termos de... Acho que ele quis se referir a isso, né? Fair play financeiro da UEFA, o Flamengo estaria bem colocado e tudo mais. Fala do percentual que você gasta com futebol em relação ao faturamento geral. Quando a gente fala que o clube gasta mais do que arrecada, significa que o clube gasta mais de 100%, né, do que arrecada com o time. Ele fala que está em torno de 40 e pouco por cento, ou seja, menos da metade. O Profut limita, acho que 80%. O Profut tem essas regras também, né? Sim. Você pode gastar só um percentual daquilo que você fatura com futebol, acho que é 80%. Que tem mudança, depois de tantos anos muda, eu não sei de cabeça. Mas, enfim, isso tudo aí a gente sabe que o Flamengo tem uma condição financeira privilegiada e ele tem um rigor. Né? Aliás, pelo que eu sei, inclusive, até o presidente atual tem lá os seus equívocos, a gente sempre critica certas situações do Landim, mas o que se comenta é que quando fala não é não, entendeu? Tipo, daqui não passa, o limite estabelecido. Investe alto, mas dentro de uma realidade. Uma realidade muito boa, é verdade, mas... então isso não é novidade, né? Eu diria o seguinte, todo respeito aos colegas da Flá TV, né? Não é culpa da menina, da Luana, que é repórter e tudo mais, mas para quem acha que entrevista para TV de clube é jornalismo, ou bastante, né, digamos assim, você vê as perguntas que seriam feitas numa coletiva com jornalistas, não com que vai lá para levantar a bola. Seriam outras, né? Por exemplo, a dificuldade na contratação do Léo Ortiz, vai trazer um lateral, por quê? Até nesse gancho aí, da grana que está gastando, né? O quanto ponto pode gastar. A única informação que eu achei importante ali, que não é que seja uma novidade, mas no contexto, na minha visão, tem um valor maior, porque tudo que ele falou a gente já sabe. É quando ele fala, o outro lado da mesa pode pedir o que quiser, a gente não vai gastar, mas ele está dizendo, tradução, o Bragantino pode pedir 10 milhões pelo Léo Ortiz, não vão pagar. A gente oferece 5. Quem oferece 5 chega em 6, chega talvez em 7, em 10 não vai chegar. É isso. Então, se o Red Bull Bragantino quiser vender, vai ter que descer um pouquinho. Tem uma questão também que o time no mês que vem já tem a fase preliminar da Libertadores. O Red Bull Bragantino também tem que decidir a sua vida, né? Vai contar com o jogador? Se não contar, vai buscar um outro, vai pegar essa grana, contratar alguém? Eu acho que tem essa outra questão que é importante, né? Mas o que está acontecendo, na verdade, é que o jogador e o seu empresário estão tentando convencer o clube paulista a vendê-lo. Aí tem uma questão de, teriam prometido a ele uma venda, uma certa situação, aí, não, mas é para o exterior, não é para o Brasil, enfim. Tem uma discussão interna do Red Bull Bragantino para essa definição
se vão ou não negociar. Repito, eu acho que é razoável esperar esticar a corda. Não acho que tem que sair comprando todo mundo loucamente. Nem há essa necessidade pelas competições que vão ser disputadas. Pela competição que vai ser jogada agora, que é o Carioca, que é só os jogos importantes do Carioca, para valer, são da fase final, como todo estadual. Isso é em março, segunda quinzena de março, aquela reta final. Daqui a 2 meses e uns dias. Falta muito tempo. Então dá para você administrar com isso aí. Para jogar com o Audax, jogar com o Madureira, com o Poçante Boa Vista, dá para jogar com o time que for. Então não é um grande problema. Né? E também não dá para chegar e sair pagando tudo que pedem. Já fizeram isso com o De La Cruz, que nem foi o que o River pediu. Foi a multa rescisória, 16 milhões de dólares pagos à vista, o que já comprometeu um pedaço significativo da receita ali, do dinheiro separado para fazer contratações. Mas, como eu falei, vai demorar um pouquinho mais, a não ser que os clubes vendedores tenham aí uma mudança rápida de postura. A Roma convinha pela questão de precisar também do dinheiro para buscar jogadores, e tem também a questão do fair play financeiro na Europa, e no caso do Red Bull Bragantino, os jogos da fase preliminar da Libertadores. Ele vai com o Léo Ortiz ou ele vai buscar outro jogador? Ele tem que decidir logo. Se for vender, pegar essa grana e buscar, imagina um outro zagueiro, outros jogadores, ou vai resolver com quem está em casa. Já perdeu o Natan, que era do Flamengo, foi para o Bragantino e foi vendido ao Napoli, né? Agora tem essa situação do Léo Ortiz. Imagino que o time precisa de jogadores para a posição. Até porque pode enfrentar o Botafogo, né? Se eles passarem do primeiro confronto, Botafogo e Red Bull Bragantino vão se enfrentar por uma última vaga brasileira na fase de grupos da Libertadores. E se houvesse confronto, o perdedor vai para a Sul-Americana, né? Isso. Voltamos à Rádio Jovem Pan, agora ao vivo também pelas ondas do rádio, e falando sobre o De La Cruz, o novo jogador do Flamengo, a grande contratação do Flamengo no mercado da bola, deu aí a sua primeira palavra como atleta rubro-negro, e nós temos aqui as primeiras palavras de La Cruz ao chegar no aeroporto do Galeão, conversou com jornalistas, nós temos as aspas de La Cruz para você. Muitas expectativas, muito contente de chegar ao Brasil, tinha grana de vir, encontrar as pessoas, o corpo técnico, os companheiros, estou muito feliz. Tinha outras propostas, mas decidimos chegar aqui com a família. Um novo projeto de vida muito importante para nós também. Passar a uma equipe tão grande como o Flamengo, estamos muito contentes. Falei com a Arrascaeta, com o Varela, me falaram tudo do clube. Creio que isso foi o pontapé final para tomar a decisão de vir. E, repito aqui a informação, cerca de 20 torcedores do Flamengo, ontem a gente acompanhou, mostrou aí, se tiver a imagem pode até colocar na tela, né, daqueles personagens, grandes figuras, né, torcedores do Flamengo que participaram dessa chegada do De La Cruz ao aeroporto. Ele que veio direto do Uruguai em voo fretado pelo Flamengo, que pousou por volta das 13 horas e 50 minutos e recebeu a camisa 12. Tá aí, ó, a comitiva que a gente tinha falado. Maravilha. O Homem de Ferro tá firme lá. Homem de Ferro, verdade. Chapolin rubro-negro, o Vale e a Varzete. O Vampeta gostou. Só o batuque do Flávio Prado para animar essa galera. Imagina o Flávio lá. O meu sonho é ver o Flávio Prado no aeroporto, um dia que chegasse um grande reforço. Já pensou, já que o Flávio gosta muito do Bragantino, numa dessas? Você não foi esperar o Borja? Então. Foi. Eu gostaria de ver o Flávio numa situação assim, ia ser interessante, ia ser legal. Vai ser bom. E o Vampeta que adorou essa imagem aí e tudo mais. Varzete. Sinal, assim, eu tô achando, né, Vanderlei, que o ninho do Vampeta, todo dia no programa ele tá soltando alguma coisa, né? As informações que eu tenho... Todo dia, o ninho tá vazio, hein? As informações que eu tenho é que o ninho está num silêncio, já faz muito tempo, praticamente desativado. Essa é a informação. Mas pode ser uma contra-espionagem. Pra dar uma... Pode ser. Muito bom. Vanderlei, Nicolás de La Cruz está no Rio de Janeiro, o novo reforço do Mengão. Bom, o impacto da contratação é inegável, né? Você chega lá com um cheque de 16 milhões e contrata um jogador, 16 milhões de dólares, e contrata um jogador namorado, importante, testado, né? Experiente, bom jogador. Sem dúvida, é uma contratação respeitável. Essa é uma contratação de impacto. Vai dar certo? Tem muito mais chance de dar certo do que de não dar. Então, eu acho que o professor Tite está muito feliz em contar com
o elenco que ele tem. É muito importante a participação do De La Cruz, eu acho que ele chega todo entusiasmado, né? Isso que você abordou, que ele recebeu o telefonema do Arrascaeta, dessa turma toda, isso pesa mesmo, né? Por exemplo, o Scarpa foi pro Galo depois de ter conversado com o Filipão, deve ter ouvido coisas boas, né? Tipo, você é meu titular e você vai jogar e tal. Né? Para o Flamengo talvez não fosse com essa segurança toda que chegaria como titular. Então, Rogério Ceni costuma fazer isso. O Abel mesmo já fez isso. Dizem que ele falou com o Caio Paulista. Dizem que ele falou e valorizou o fato de ele ser um jogador polivalente, digamos assim. Então, essas conversas pesam, tomara que ele seja feliz e reforça muito o futebol brasileiro, não importa a nacionalidade, reforça o futebol brasileiro. A gente precisa de muita qualidade e isso deve acontecer com o De La Cruz. O jogador de seleção uruguaia foi bem contra a seleção brasileira até agora nas eliminatórias, fez um bom jogo. Fábio Piperno, tá aí. Nicolás De La Cruz já chegou ao Rio de Janeiro e está prestes a começar a sua caminhada como jogador do Mengão, Piperno. Para mim, talvez o grande reforço que chegou ao futebol brasileiro esse ano, o grande reforço anunciado por um clube brasileiro nessa fase de mercado. E veja, além de ser um cara hoje titular de seleção uruguaia, enfim, a seleção do Bielsa, é um jogador de alto nível, foi campeão de Libertadores, fez uma belíssima carreira no River Plate, que é outro gigante aqui da América do Sul, um jogador de 16 milhões de dólares, enfim. É um cara que chega, enfim, credenciado por um monte de coisas, por um monte de conquistas, qualidades, enfim. E eu acho que esse é o tipo do tiro certeiro. É evidente que ninguém tem bola de cristal. A gente não tem 100% de certeza em relação a como vai ser a adaptação do jogador ao time, aos métodos aí de treinamento do Tite, é uma série de questões. Mas assim, teoricamente, é a contratação que todo mundo faria, principalmente todo mundo que tem dinheiro no bolso, né, Vanderlei? Sem dúvida. Por exemplo, Nogueirópolis Futebol Clube, se tivesse 16 milhões de dólares na conta, iria, né? Mas não, eu tentei fazer uma permuta lá. Aí os caras não quiseram nem me atender. O que você estava oferecendo em troca? Tudo. O que vocês querem? O que tem para dar aqui? Ó? Tem uma panela velha, tem um Lada, o motor está meio estragado. Eles só aceitaram na conversa. Aí chegou o Flamengo lá, Pedro, eu com chequinho quente, 16 milhões de dólares. Concorrência desleal, Vanderlei. Aí é uma concorrência desigual, é verdade.